Começando agora mais um Se Liga, o seu resumo de notícias para começar o dia por dentro de tudo. Hoje é segunda-feira, 4 de agosto de 2025. Isso aí. Bom dia. Bom dia! Olha, no cardápio de hoje tem bastante coisa, hein? Presidente Lula falando dos Estados Unidos, reeleição. E manifestações da oposição rolando pelo país. Na economia, aquele sobe e desce, dólar um pouquinho para cima, bolsa para baixo. E a tensão comercial com os Estados Unidos, né? Parece que está esquentando. Fora isso, tem Gaza, uma situação humanitária que só piora. Ucrânia também, com ataques de drones. E Portugal em alerta para incêndios. E ainda, dança dos famosos com novidades, notícia triste no mundo dos atores, futebol, saúde. Ufa! É, um resumão completo dos destaques de ontem. Vamos dar uma olhada mais de perto. Vamos lá. Começando pela política nacional, o presidente Lula discursou ontem no encontro nacional do PT, né? Exato. E ele tocou em pontos importantes sobre a relação com os Estados Unidos. Lembrou da história, né? Falou que já deram um golpe aqui. Hum, Mas disse que quer negociar em pé de igualdade. isso. E sobre 2026, ele meio que condicionou, né? Falou que só disputa a reeleição se estiver 100%. O que será que isso quer dizer na prática, hein? E sobre a briga comercial, ele mencionou um limite, mas sem medo. Pois é, uma fala que tenta equilibrar, talvez, a firmeza com a necessidade de diálogo. E nesse mesmo encontro, o Edinho Silva assumiu a presidência do PT. Ah, teve essa troca também. Importante. Sim, uma movimentação interna no partido. E enquanto isso acontecia no PT, as ruas também tiveram movimento, mas do outro lado. Manifestações Reaja Brasil. Isso, em várias cidades. Apoiadores da direita protestando, mirando principalmente o Supremo Tribunal Federal, o PGR Paulo Gonet e o governo Lula, claro. E figuras conhecidas apareceram, né? Sim, a Michele Bolsonaro esteve em Belém, falou em censura. Já o Eduardo Bolsonaro participou por vídeo, né? Ah, por vídeo. E o que ele disse? Atacou direto o ministro Alexandre de Moraes, chegou a falar em buscar sanções na Europa contra ele. As pautas principais eram essas mesmo: impeachment do Moraes e anistia para o pessoal do 8 de janeiro. Entendi. E teve um detalhe curioso que chamou a atenção, né? Pois é, apresenta de bandeiras dos Estados Unidos em apoio às tarifas do Trump contra o Brasil. Uma coisa meio inesperada, talvez. Mostra uma ligação interessante aí. Bem complexo isso. E falando em justiça, o Supremo formou maioria para condenar aquele homem que sentou na cadeira do ministro Moraes no 8 de janeiro. Fechando esse ciclo, pelo menos para esse caso específico. Agora vamos para a economia. Essa tensão toda respinga aí, né? Com certeza. O dólar fechou ontem a 5,59. Uma altinha leve, mas é alta. E a bolsa? O Ibovespa começou agosto no vermelho, em queda, e saiu o índice de preços ao consumidor semanal de julho. Subiu 0,37%, mais ou menos dentro do esperado. Mas a grande questão é essa tensão comercial Brasil-Estados Unidos, né? A tarifa de 50% do Trump. Exato. Começa a valer agora quarta-feira, dia 6. E o impacto não é pequeno, não. Afeta aí entre 55% e 60% do que a gente exporta para eles. Nossa, é muita coisa. E o Brasil, o que pensa em fazer? O governo está avaliando usar a lei de reciprocidade. Basicamente, responder na mesma moeda, sabe? Aplicar tarifas em produtos americanos também. Uma medida forte. Pode gerar mais atrito, né? Pode. É uma ferramenta legal, mas sempre delicada diplomaticamente e economicamente. Mas olha que curioso. O México passou os Estados Unidos como nosso segundo maior comprador de carne bovina. Sério? Que reviravolta. Talvez uma busca por outros mercados? Pode ser um sinal disso, sim. Mas, ao mesmo tempo, empresas como a Embraer continuam investindo pesado lá nos Estados Unidos. Então, a relação é complexa. Não é um rompimento total. Entendi. Bom, mudando de assunto, mas ainda no cenário internacional. Gaza. A situação continua muito, muito grave. Tragicamente grave. Mais 6 palestinos morreram de fome ontem, e a Unicef soltou um alerta falando num número sem precedentes de mortes de crianças. É desolador. Muito triste. E o Hamas pediu para suspender a ajuda aérea. Pediu. Querem um corredor terrestre para a entrada de ajuda. Enquanto isso, o primeiro-ministro de Israel, o Netanyahu, diz que a guerra só acaba com a libertação dos reféns. Um impasse que custa vidas, infelizmente. E na Ucrânia, a guerra segue. Sim, com ataques de drones ucranianos atingindo um depósito de petróleo lá em Sochi, na Rússia, e causando mortes em território russo também. A coisa continua tensa por lá.
E rapidinho, outras notícias pelo mundo. Portugal em alerta máximo para incêndios. É, temporada de fogo na Europa e teve terremoto e vulcão na Rússia. Um trabalhador morto em mina no Chile. E o presidente de El Salvador, Bukele, defendendo a reeleição dele. Muita coisa acontecendo. O mundo não para, né? Mas vamos voltar para o Brasil para notícias mais leves. Ou nem tanto. Tem de tudo. Saiu a lista da Dança dos Famosos, tem Kátia Fonseca, Richarlison, Fernanda Paes Leme. Nicole Baus, Rodrigo Faro, Vanessa. Uma mistura boa. E o Milton Cunha vai pro júri técnico. Legal. E a Paula Toller fechou em Salvador comemorando 40 anos de carreira. Bacana. Mas também tivemos notícia triste. O ator Maurício Silveira faleceu aos 48 anos. Nossa, tão jovem, ele fez trabalhos na Globo, na Record. Que pena, foi complicação de cirurgia, né? Isso, infelizmente. E no esporte, teve Flamengo empatando com o Ceará, mas seguindo o líder do Brasileirão. Pelo menos uma notícia boa pro Flamengo. Mas o esporte também teve luto. Pois é. O goleiro brasileiro Jefferson Merli, de 27 anos, que jogava em Portugal, morreu afogado. Outra perda muito triste, jovem. Muito triste mesmo. Para fechar, vamos falar de educação, saúde e serviços. Vamos? Ontem começou a segunda fase do Enseja 2025, para certificação de jovens e adultos. Importante. E um dado preocupante. Um estudo no Rio ligou a poluição do ar a 8,5% das mortes infantis em alguns bairros. Nossa. É um alerta muito sério sobre saúde pública e meio ambiente, né? E, falando em saúde, atenção redobrada nos portos e aeroportos. Por quê? Agora é obrigatório informar sobre sintomas e prevenção da Mpox. E as companhias aéreas também precisam dar avisos sonoros sobre sarampo nos voos. Medidas importantes de vigilância. E, para terminar, tem alerta de chuva. Tem sim. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais emitiu alertas de chuvas intensas para o sul e algumas áreas do Nordeste. É bom ficar atento por aí. Com certeza. Ufa! Quanta coisa aconteceu ontem, hein? Esse foi o Se Liga desta segunda-feira, 4 de agosto. É, um dia cheio. Esperamos que esse resumão ajude a começar a semana bem informado. Obrigado pela companhia. E continue com a gente para mais notícias e análises fresquinhas. Fica a pergunta, né? O que será que o dia de hoje nos reserva com todas essas tensões no ar? Exato. Não deixe de se inscrever e seguir o Se Liga na sua plataforma de áudio preferida para não perder nada. Até a próxima.